Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. É um grande privilégio estar aqui trazendo essa palavra da parte do Senhor. Eu me chamo Pedro, Eu me chamo Priscila. nós somos seminaristas do Instituto Bíblico Peniel. Vamos aqui trazer uma palavra para vocês, mas antes disso vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Senhor, queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor se agradou de nos salvar, de nos resgatar, mesmo sendo seres tão inúteis, Senhor. E Pai, não só isso, mas o Senhor nos deu um privilégio, Pai, de anunciar as maravilhas Tuas, Pai, as Tuas grandezas. Ó Senhor, louvado seja o Seu nome por isso. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta mensagem, Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Esse é nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a mensagem que vamos falar hoje é sobre as missões. Missões são importantes para todos nós, são para todos e vale a pena. Bem, quando nós começamos a falar sobre a importância de missões, o primeiro tópico que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos que estão assistindo é que missões é extremamente importante, né? À toa que diante dos céus, nada é mais importante do que a salvação dos povos. Dizem que o assunto mais comentado nos céus é, de fato, a salvação dos povos. Bem, nós nos lembramos da história de quando Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele objetivou ter uma família cheia de filhos para se viver em comunhão. Só que nós sabemos, em Gênesis 3, não é? Nós vemos o relato da queda, que mostra quando o pecado entrou no mundo. E por isso, o homem ele foi separado de Deus graças ao pecado. Mas Deus, em sua plena onisciência e graça, ele trouxe o plano de reconciliação, o evangelho, que foi Jesus. E por isso, agora, o homem pode se relacionar com Jesus. Então, Jesus Cristo ele é o próprio evangelho. Mas essa mensagem, para ter efeito, para o evangelho ter efeito, precisa-se ser pregado. E para nós pensarmos um pouco sobre isso, nós vamos analisar uma ilustração. Imagine você comigo uma história de uma pessoa que ela tem um câncer em estágio terminal. Essa pessoa está lá sofrendo e ela está condenada, mas ela ainda nem sequer sabe que ela está condenada. Então, neste momento, aparece um médico que olha para ela, fala, acredito que tem algo estranho com você. E faz essa mulher, não é? Direciona essa pessoa a fazer exames. E quando ele faz os exames, ele descobre que ela está condenada e fala com ela. Mas no momento que ele fala com ela que ela está condenada, ele também mostra que houve um tratamento inovador e que pode trazer cura para essa mulher. Então, nesse sentido, o médico ele traz para a mulher que ela está condenada, mas logo depois mostra que tem cura essa situação dela. Meus irmãos, minha irmã, assim é a nossa situação no Evangelho. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho, em que os homens eles são pecadores, destituídos estão da glória de Deus, como vimos em Romanos, mas que existe um plano de salvação que é Jesus. A doença existe, ela é o pecado, mas a salvação ela também existe, ela é o melhor de tudo, de graça, e nós encontramos em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem de esperança, de consolo e de salvação. Então, por isso, nós entendemos o porquê missões é um assunto tão proeminente, tão importante, o mais importante do céu, porque Deus ele quer salvar a humanidade, não é mesmo? O segundo ponto é que missões têm um tempo limitado de execução. Porque diferente de todo outro projeto que você pode estar imaginando, missões ela tem um tempo limite para ser realizada. E, inclusive, nós estamos correndo contra o tempo. Nós, crentes, só temos o tempo da vida na Terra para fazer isso. E eu vos convido a fazer uma análise. Vamos pensar todos juntos. Na Terra, nós temos comunhão com Deus, através do nosso relacionamento com Deus, através de Cristo. No céu, nós também teremos relacionamento com Deus. Nós estaremos, né, com o próprio Deus. Na Terra, nós temos um relacionamento, a comunhão com os nossos irmãos. Glória a Deus. No céu, nós também teremos relacionamento com os nossos irmãos. Nós iremos ceiar com Cristo e com os nossos irmãos. Na terra nós podemos nos deliciar com as bênçãos de Deus. No céu também nós nos deliciaremos com a bênção de Deus, que é o próprio Deus. E a palavra de Deus traz detalhes, que haverá ruas de ouros e vai ser um local inimaginável, incomparavelmente melhor do que a terra. Na terra nós podemos fazer missões, mas no céu nós já não poderemos fazer missões. Por quê? As pessoas que estarão no céu já são salvos, remidos pelo sangue de Jesus. E nós sabemos do outro lado da história. Quem não estará no céu estará no lago de fogo, estará no tormento eterno. É por isso que nós devemos gastar os nossos dias e a nossa vida aqui na terra para proclamar o evangelho, porque nós só temos este tempo, meus irmãos. É tão séria essa situação, esse senso de urgência que nós precisamos ter em relação a missões e a evangelismo, porque nós estamos vendo os sinais do fim dos tempos. Nós observamos dia após dia
os documentários e as notícias, e nós vemos no mundo fora que Jesus, de fato, ele está voltando. E quando ele voltar, nós saberemos que o tempo de evangelismo e missões haverá acabado. As portas do jantar celestial serão trancadas e quem não for salvo, quem não for a igreja de Cristo, ficará para o lado de fora. É uma situação triste, mas é a realidade que nós vivemos. Então, missões é o assunto principal do céu. O senso de missões é de urgência. Nós precisamos fazer missões com urgência, porque é limitado o tempo para fazê-la. E é tão importante fazer missões que, de fato, um crente que não faz missões, ele não entendeu a ordenância de Deus. Ele não entendeu o que, de fato, está escrito nas Escrituras. Porque as Escrituras elas estão repletas de ordens do Senhor Jesus para sermos cooperadores da obra em que Deus quer fazer aqui na terra. Nós encontramos inúmeras passagens, mas nós trouxemos algumas para refletirmos hoje, que são muito importantes quando nós falamos de missões. Mateus 28, 19 e 20, se os irmãos quiserem acompanhar em casa, nós lemos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que esse é um versículo-chave quando nós falamos de missões, porque o próprio Jesus ordenou aos discípulos, à sua igreja, não é? A futura igreja que seria instalada em Atos, que nós temos como missão levar o Evangelho. Em Atos 1:8, como eu também acabei de comentar com os irmãos, nós vemos o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós seremos testemunha. Inclusive, o nome que nós encontramos no versículo em Atos 1:8 é Marte, que significa testemunha. E, para você que fica aí pensando, talvez isso é só um mandamento do Novo Testamento, nós viemos aqui dizer que não. A Bíblia inteira, como palavra de Deus, está repleta desse tipo de ensinamento em relação ao crente fazer missões. Não é à toa que nós encontramos em Isaías 6:8. Isaías, que foi um profeta, né, e também um homem usado por Deus para evangelizar, nós lemos o seguinte em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós precisamos, então, entender que a grande delegação da vida do crente é fazer missões. Meus queridos, temos que entender também que fazer missões é um privilégio. Nós temos uma concepção, e uma concepção errada, e é muito triste. Nós achamos que estamos fazendo um favor a Deus, que quando estamos evangelizando, que quando estamos indo e cumprindo o ID, estamos fazendo um favor, como se Deus dependesse de nós. Meus irmãos, eu quero contar uma verdade para vocês. Deus não precisa de nós, mas Ele se agradou de nos escolher. Ao longo da narrativa bíblica, vemos casos onde Deus levantou uma jumentinha para transmitir sua mensagem. Outros casos, como o próprio Jesus é narrado no Evangelho, quando ele estava entrando na cidade numa jumentinha também, os fariseus começaram a criticar porque as pessoas estavam louvando o nome do Senhor. E Jesus falou bem assim, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Meus irmãos, mesmo se não houver ninguém para anunciar as grandezas, as pedras clamarão. Mas isso que é a graça, porque Deus ele escolheu em sua infinita graça, misericórdia, em seu amor, nos fazer coparticipantes da obra do Evangelho. Nós não estamos aqui apenas para desfrutarmos das bênçãos celestiais, de sermos salvos, mas estamos aqui também para anunciarmos, para irmos como numa guerra e resgatarmos soldados perdidos que estão aí no mundo. A gente sabe que a gente está aqui nesse mundo como peregrinos. E aqui neste mundo tem muitas pessoas sofrendo e sendo condenadas. E é nossa missão, nosso dever e nosso privilégio levar o Evangelho para eles. Vamos ler Efésios 3, de 4 a 9. Peço que os irmãos abram, por favor. Nesta carta, o apóstolo Paulo, que nós sabemos que já teve tudo, já foi um perseguidor do Evangelho, conheceu as maiores riquezas e também conheceu os maiores sofrimentos, ele escreve de uma forma muito sucinta. Ele fala, olha, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus,
que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo aqui ele deixa claro. Essa graça, a missão de anunciar, ele fala que é um dom que Deus deu, uma graça que Deus deu, e ele é grato por isso, que ele ainda se considera o mínimo de todos os santos, recebeu essa graça de anunciar as grandezas de Cristo, as riquezas por meio do Evangelho. Anunciar o Evangelho é uma bênção, é uma graça de Deus. E, meus irmãos, ele se agradou de nos escolher como ministros, como atalaias, como sacerdócio que vai anunciando. Como Pedro mesmo fala, nós somos nação santa a fim de proclamar as riquezas e as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, meus irmãos, nós temos esse grande privilégio, esse imenso privilégio. E nós não podemos desprezar esse privilégio. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo ele cita no final do versículo: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, ai de nós se não anunciarmos os Evangelhos. Precisamos entender isso. Anunciar o Evangelho é sim um privilégio, talvez um dos maiores privilégios que temos aqui na Terra, já que vimos que as outras coisas continuamos a desfrutar no céu. Mas justamente por termos recebido tão grande privilégio, por termos sido salvos e tão grande salvação, nós temos esse dever de levarmos esse privilégio, de anunciarmos, de mostrarmos a boa nova. Se realmente consideramos que isso é o melhor que Cristo fez por nós, não podemos ficar inertes, como sacerdotes, como nação santa. E, meus irmãos, agora que entendemos o privilégio e a importância de se fazer missões, Deus deseja que nós sejamos capacitados para a obra missionária. A gente sabe que a gente não pode ir de qualquer jeito. A obra missionária ela é uma bênção, é um privilégio, mas tem desafios na obra missionária e a gente precisa se preparar para isso. Uma das formas de preparo para a obra missionária são os seminários. Então vamos entender como é a vida de um seminarista. A gente vai estar falando com a nossa experiência no Seminário Bíblico Peniel, que para nós é o melhor seminário que tem à disposição. Bom, nós tendemos a achar que a vida missionária ela é uma vida sofrida, que é uma vida que o custo para ver é muito alto. E a gente acha que não consegue suportar isso. Eu tinha essa mentalidade, meus irmãos. Eu achava que quando eu fosse para o seminário, eu teria que abdicar de todos os meus gostos, meus hobbies. Eu gosto muito de internet, de tecnologia, e eu achei que eu só viveria realmente para aprender e para ler a Bíblia e para viver nessa realidade. Achei que não veria mais filmes com minha esposa, achei que não teria mais nada disso. E eu achei que sempre sentiria um peso por ter abandonado essas coisas. Eu achei que a vida ministerial, de verdade, quando eu fui para o seminário, que eu teria esse peso. Poxa, eu abdiquei disso, poxa, eu larguei isso. E ficaria sempre pensando assim, mas lembrando, não, mas eu sei que realmente o que eu estou fazendo é o melhor. A realidade não é essa. Existem abandonos? Sim. Existem renúncias? Sim. Mas isso não significa que abdicaremos de tudo, que gostamos e nem que sentiremos o peso. E esse segundo ponto, para mim, é o mais fundamental. As coisas que eu abdiquei, Deus me deu outras coisas muito mais maravilhosas. E coisas que me trouxeram prazeres que eu não sabia. Entre coisas simples, como ler a Bíblia, estudar a palavra com os irmãos. Eu já tinha tido experiência disso antes. Mas quando eu abdiquei de outras coisas para isso, Deus me deu uma alegria inigualável por outras coisas. E também eu não abdiquei das outras coisas. Eu tenho internet lá no seminário. Eu tenho os gostos que eu gosto de fazer, os hobbies, assistir filme com minha esposa. Então, meus irmãos, isso era uma armadilha que tinha dentro da minha mente. Eu achava que eu tinha que viver uma vida infeliz para ser um missionário. Que minha vida tinha que ser regada a sofrimento. Que eu tinha que abdicar de tudo. E não é essa a realidade. Há momentos de alegria, há momentos de felicidade. E eu ainda tenho muitos momentos de comunhão lá, coisas muito maiores que eu não sabia que poderiam ser tão prazerosas. Eu achava que a vida no seminário era assim. Mas ela é, na verdade, muito melhor, meus irmãos. E já que Pedro está falando aqui, né, sobre a experiência no seminário, eu vim trazer um pouquinho sobre como é o funcionamento de Peniel. Os irmãos aí que ficaram curiosos, quem sabe, né, queiram estar lá fazendo companhia, começando um seminário. É interessante que vocês saibam um pouco do que nós estamos passando lá, a nossa experiência, porque Deus ele tem edificado muito a nossa vida com a vida em Peniel. Bem, em 1 Pedro 2,9, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, lá é um local em que nós, de fato, somos forjados através da presença de Deus e da presença dos nossos irmãos, que são a igreja, não é? Para que nós venhamos realmente a nos tornar esse sacerdócio que o Senhor espera de nós, ter a postura de um sacerdote aqui na terra, ser luz em meio ao mundo de trevas. Os irmãos que já foram em Peniel devem se lembrar dessa cena, de entrar na capela e se deparar com vários quadros. E em um desses quadros tem uma frase que nos chamou muito a atenção desde que nós chegamos lá, que diz o seguinte: cada coração com Cristo é um coração. Desculpe-me. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Vou repetir para facilitar a compreensão. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, ou nós estamos do lado que nós somos realmente um coração que vamos estar levando a palavra de Deus, ou estamos do outro lado, né? Nós somos um coração que nós devemos receber a palavra de Cristo. E nós estamos, né, no Instituto Bíblico Peniel, que faz parte da missão Novas Tribos do Brasil, que é uma missão a nível mundial, que treina e envia missionários transculturais para plantar igrejas autóctones e traduzir Bíblia para outras etnias. E é interessante porque a casa em que nós estamos instalados lá, ela se chama justamente Chucuru, que é uma tribo indígena que a missão Novas Tribos ela tem trabalhos sendo desenvolvidos lá. E pela graça e misericórdia do Senhor, a nossa casa ela é muito aconchegante, muito arejada, grande. Nós temos uma vista incrível na frente de casa. Então, a boa mão de Deus, ela esteve e ela está conosco a cada dia lá. Nós somos muito felizes com a nossa moradia lá. Nesse semestre que passamos, né, nós vivenciamos, nós aprendemos dentro da sala de aula algumas matérias muito específicas que elas são, de certa maneira, base da vida cristã. Nós tivemos ética cristã, nós tivemos português, porque sabemos que um obreiro ele precisa ter o domínio da língua local dele, afinal de contas, a Bíblia foi traduzida para nós em português. Nós estudamos a martiologia e soteriologia, que é a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Nós tivemos matérias como epístolas pastorais, como 1ª e 2ª Pedro, e nós somos muito gratos pelo ensinamento profundo que nós estamos tendo lá, baseados na palavra de Deus. Nós vamos para lá com a Bíblia, né, todo dia de manhã, e as apostilas dos professores, e aprendemos assim, realmente se debruçando na palavra de Deus, e quando os professores compartilham os conhecimentos para conosco, os alunos. Bem, lá o curso ele é integral, e as aulas elas são ministradas das 8 da manhã até as 11h30. Depois deste momento das 11h30, de segunda a quarta, ocorre o momento da capela, que é quando algum aluno ele sinta no coração o desejo de compartilhar algo que o Senhor tem feito na vida dele. Quem sabe um devocional, quem sabe uma palavra específica que ele recebeu, né, de direção do Senhor. E também, à tarde, nós trabalhamos. Esse, para nós, é um dos grandes diferenciais de Peniel. Nós trabalhamos de 1h30 às 3 da tarde. Isso para o caso das casadas. Para o caso das moças solteiras e dos homens, sejam casados ou solteiros, eles trabalham da 1h30 até as 4h30. E, com isso, nós desenvolvemos muitas habilidades, aptidões que elas são necessárias no reino de Deus, como trabalho em grupo, como aprender sobre submissão, hierarquia, resiliência, porque o trabalho ele é braçal. Então, muitas vezes, nós somos, né, de uma geração que está acostumada a trabalho intelectual, mas não trabalho braçal. Bem, lá em Peniel nós temos que desenvolver as duas características, porque o Senhor quer nos usar de maneira integral. Então, não adianta um obreiro apenas saber abrir em 2 Timóteo e ler, quando ele não sabe fazer outras coisas que poderão ser necessárias no ministério que o Senhor entregou a ele. Então, nós lá estamos, né, tendo uma certa experiência, estamos aprendendo a aparar grama, a levantar paredes, a cortar e carregar bambus, a aplicar veneno em grama, a coletar o lixo do instituto, a pintar a casa dos professores, a reformar alojamentos, a realizar a manutenção dos prédios, construir e reparar móveis na marcenaria, entre tantas e tantas atividades lá. Todos os dias, normalmente, nós temos uma atividade diferente, o que faz com que nós possamos criar, não é, uma experiência ampla em diversas atividades que serão úteis na obra do Senhor. E essa parte realmente tem sido, essa parte justamente do trabalho, tem sido um local, uma maneira que o Senhor tem de trabalhar os nossos corações. E também uma oportunidade de aprender tantas funções que talvez nós jamais tivéssemos a oportunidade de aprender aqui na nossa zona de conforto, né, no nosso trabalho, na nossa cidade.
Outra coisa que é extremamente interessante dentro do Instituto Bíblico Peniel, que é uma pérola em nossa vida, é que ele se preocupa com as famílias. Então, por conta disso, toda terça-feira à tarde, nós realizamos o culto de oração das mulheres casadas. E aí lá nós compartilhamos os nossos pedidos de oração. Nós também agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem feito, né, dentro do nosso matrimônio. E é interessante porque nós estamos cercados de casais, alguns recém-casados, outros de 20 anos, de 30 anos de casamentos, mas estando perto de todos esses casais, nós conseguimos, não é, assim como o amigo afia o seu amigo, como nós aprendemos em Provérbio, nós conseguimos realmente ser confrontados, ser moldados, fazer o que é correto, saber diretrizes bíblicas para o nosso casamento, e isso tem feito com que realmente nós tenhamos vivido o melhor de Deus no nosso casamento. É uma parte muito importante de lá dentro da nossa rotina em Peniel. E também os homens não ficam fora dessa, né? Eles têm um encontro semanal, uma vez por semana, os homens casados eles se encontram para compartilhar do que Deus tem falado ao coração deles e instruções bíblicas de como, né, nós podemos ter um casamento debaixo da graça de Deus. Lá nós congregamos na Igreja Batista Bíblica de Jacutinga, que é pastoreada pelo pastor Pércio Coutinho, que foi reitor de Peniel por longos anos, mas agora, no momento, ele continua sendo professor e pastor da Igreja Batista Bíblica. Bem, se nós pudéssemos dizer de forma sintetizada, os aprendizados que nós temos em Peniel seriam sobre resiliência. Deus tem tratado muito o nosso coração em relação à resiliência, porque muitas vezes a carga de trabalho, não é por ser braçal, nós não éramos acostumados, às vezes pega um pouco, muitas vezes se junta as aulas pela manhã, o trabalho pela tarde, as obrigações de marido e esposa, também o tempo que nós, né, estamos em casa estudando, porque é necessário um tempo de estudo do aluno sozinho. Muitas vezes nós acabamos o dia fadigado, mas glórias a Deus, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, no outro dia, nós estamos lá renovados pela misericórdia do Senhor e percebemos que nós somos mais fortes do que nós imaginávamos, graças à graça de Deus. Nós também estamos aprendendo sobre estar sempre pronto para receber pessoas. Nós temos crescido muito em maturidade nas relações intersociais, porque nós estamos sempre cercados de pessoas. Nós vivemos em uma atmosfera como da igreja primitiva, em que um cristão mora do lado de outro cristão e ora pelo outro cristão, e às vezes nós precisamos de algo, batemos lá na casa do vizinho, às vezes o vizinho precisa e vai na nossa casa também. Então, com isso, nós estamos interagindo com as pessoas de uma maneira intensa, e Deus tem tratado o nosso coração para isso. Mas, sobretudo, meus irmãos, se nós pudéssemos deixar um grande aprendizado de Peniel em nossas vidas, e olha que nós estamos lá apenas um semestre, seria aprender a depender integralmente de Deus. Na verdade, todos nós dependemos integralmente de Deus, não é? Mesmo nos nossos empregos, nas nossas vidas normais. Muitas vezes é nós que temos a ilusão que não dependemos porque temos um emprego ou porque nos esforçamos, mas não. É de Deus que vem tudo. E lá em Peniel, essa nossa consciência sobre a dependência de Deus, ela vem se intensificado e ampliado. E com isso nós temos vivenciado muitos milagres da provisão de Deus. Glórias a Deus, nada nos falta, nós vivemos muito bem, mas nós vemos o agir de Deus contemplando até desejos mais íntimos do nosso coração, como, por exemplo, a vontade de comer uma pizza com borda de catupiry. Muitas vezes nós temos um desejo e nós moramos longe da cidade, nós moramos em Peniel, a 5 quilômetros da cidade, e nós falamos, nossa, em oração, que vontade, Senhor, de comer uma coisa diferente, de quem sabe um mimo, e o Senhor vai lá e promove milagres, pessoas que nem sabiam dessa necessidade nossa, batem na porta da nossa casa e falam, olha, a gente se lembrou de vocês, e traz exatamente aquilo que o nosso coração queria. Nós vemos isso dia após dia em Peniel, o sobrenatural de Deus cuidando dos filhos dele, que escolheram segui-lo de todo o coração. Meus irmãos, como Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E os trabalhadores não são poucos por causa da falta do chamado de Deus, porque Ele chama a todos nós. Então, eu gostaria de concluir, meus irmãos, desafiando-os para vocês irem para um seminário. Eu desafio ainda principalmente para irem para o Instituto Bíblico Peniel. Lá realmente é um lugar maravilhoso. Eu digo que eu me arrependo de não ter ido antes, porque é um momento de experiência assim, incrível. Deus tem trabalhado e forjado muito o nosso caráter, nossos corações, e nós entendemos que esse é o plano e o propósito de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, qual é o desejo de Deus para a minha vida? Meus irmãos, se a gente abrir a Bíblia, Deus fala,
que para todo cristão, um dos desejos dele é que anunciemos a grandeza de Deus. Isso, quando ele fala de nação santa, é para todo santo, todo cristão. Todo cristão tem o desejo, o dever e o privilégio de anunciar as grandezas de Deus. Muitas vezes nós pensamos que não temos a idade adequada. Queridos, nós temos colegas lá de 17, 18, 30 e até de 60 anos, casados, solteiros, de diversas classes sociais antigamente. E todos eles hoje, como um só corpo, entregues ao ministério de Deus. E o mais interessante é que tinha muitas pessoas que eram realmente muito bem-sucedidas. Tinham casas que pareciam casas de cinema. E vocês viram que eles abriram mão para verem numa casa simples no seminário estudando. E o mais incrível é quando a gente observa e vê que eles mesmos falam e a gente percebe pelo testemunho deles e pela vida deles como eles estão muito mais felizes hoje do que eram antigamente. Meus queridos, toda vez que abrimos mão de coisas pelo Senhor, o Senhor nos recompensa. E a gente vê isso na vida das pessoas e assim como na nossa vida. As pessoas, elas têm aberto mão. Tem pessoas lá que tinham a vida toda acertada pela frente, uma vida realmente de sucesso. Lojas e farmácias abriram mão de tudo para a obra do Senhor. E o Senhor tem derramado assim a graça, uma alegria, uma felicidade sobre essas pessoas. No meu caso, eu achava que ela era uma selva. Bem antes, quando eu ouvi falar de Peniel, eu falava, rapaz, lá só deve ter índio, não tem internet, não tem nada de tecnologia, não vai ter nada, vai ser um negócio muito complicado. E eu estava até realmente disposto a abrir mão de todas essas coisas. Quando eu decidi para o seminário, eu falei, não, todas essas coisas são nada perto realmente do chamado. E eu sabia que o chamado era muito superior aos meus desejos pessoais. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele permitiu eu viver não só muitos dos hobbies que eu já tinha antes, mas muitas coisas além, e coisas novas, hobbies novos, coisas muito melhores. Meus irmãos, é maravilhoso seguir o que Deus tem planejado para nós. Se capacite para a obra missionária, venha conhecer Peniel. Se você é um coração com Cristo, seja um coração missionário. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos levante para cumprir a sua grande comissão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Senhor, queremos pedir que o Senhor venha estar inflamando o coração, Pai, de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Porque o desejo, Pai, de ir para a missão não é um desejo nosso. É um desejo que vem do seu coração, Senhor. É um desejo que ferve o coração do Senhor, que movimenta o céu, Senhor. As pessoas têm perecido sem conhecer a Ti, Deus, porque não tem trabalhadores o suficiente. Mas, ó Deus, Tu nos chamou, a Tua palavra nos chama para isso, Senhor. E nós temos locais que capacitam, Senhor. Muitas vezes achamos que eu não tenho um dom, eu não tenho habilidade, mas esses locais estão para nos capacitar. Que possamos ir e pregar o Evangelho, cumprir o ídolo que o Senhor deu para nós. Que essa palavra venha ferver em nossos corações, Senhor. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Senhor, abençoe vocês.